Olá, amigos, boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos aí para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom, hoje é segunda-feira, muita gente já trabalhando firme, visando aí o retorno do futebol. Campeonato Paulista já com data marcada dia 22, Campeonato Brasileiro Série B dia 8, a Série A dia 9. Temos aí o retorno da Copa Libertadores da América para setembro, segundo a Conmebol, e muitas informações atinentes ao alvinegro mais famoso do mundo. Conosco aqui, nesta segunda-feira, o companheiro Guido Bortolomazzi, o nosso comentarista que traz o seu boa tarde. E aí, Guido, tudo tranquilo? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Uma semana interessante agora, porque já estamos prestes a voltar ao Campeonato Paulista, campeonato que retoma aí no dia 22. O jogo do Santos contra a equipe do Santo André deve ser mesmo na Vila Belmiro, mesmo porque a cidade foi liberada, está na linha amarela e com isso as atividades esportivas já estão liberadas também. Então o Campeonato Paulista volta com força total. Como o Edson disse, já temos data marcada para o início do Campeonato Brasileiro, que será dia 9, e o reinício da Copa Libertadores para 15 de setembro. Quer dizer, todos os campeonatos, tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro, vão passar para 2021. E aí a gente vai saber aí quem será o campeão dessas duas grandes competições. Muito bem, esse e outros assuntos também serão debatidos aqui com o nosso comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi. E aí, Alessandro, boa tarde. Boa tarde, Edson, boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Hoje, vamos lá? Então deixa eu botar a fitinha aqui novamente. Está ao nosso lado também, além do Guido, o comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi, que hoje não está online, mas está em loco aqui presente. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte, boa tarde, Edson, Guido e toda a equipe, né? É muito bom estar aqui novamente, em vez de online, estar presente aqui na TV Santa Cecília é muito bom, muito prazeroso. Bom, vamos falar muito a respeito dessa volta dos campeonatos, né? Mas vamos falar também a respeito da final do Campeonato Carioca, né? Ontem tivemos um Fla-Flu e muita gente falando o que está acontecendo com o Flamengo, hein? Que apesar de vencer ontem o Fluminense por 2-1, estava empatando 1-1, aí o Pedro acabou fazendo o segundo gol, mas não tá aquele Flamengo que empolgou o ano passado, que fez um futebol brilhante, que atropelava Deus e todo mundo, né? Não tá aquele Flamengo. Muita gente dizendo que o Jorge de Jesus não é mais o mesmo no banco, porque provavelmente já está acertado com o Benfica, já vai embora para Portugal de vez, né? Então, o que será que está acontecendo no Flamengo? Vamos debater, porque quarta-feira tem a decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense no Maracanã novamente, jogo que terá transmissão de uma outra TV, hein? O Flamengo fazendo realmente aquela fusquinha com a Rede Globo, fechou com o SBT. Que beleza, hein? Daqui a pouquinho vamos falar desse Mengão e contra o Fluminense, jogo de ontem também. É uma pausa rápida, não saia daí, porque daqui a pouco tem mais um convidado especial. Até já. Bem, estamos em volta nessa segunda-feira, Baixada Esporte, com mais um convidado que é o nosso correspondente internacional, o Juari, o eterno menino da vila, direto de Milão. Boa tarde, Juari, tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Alessandra, todos os nossos telespectadores. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Já batemos um papo assim rapidamente aí, em off. E a alegria é grande. Isso demonstra que não tem distância, né, que nos separe. Nós estamos sempre juntos. E eu tenho um prazer imenso em participar com vocês. Só para conferir, meu horário aqui são 12h10. Que horas são agora aí em Milão, na Itália? 5h10 da tarde. 5h10 da tarde. Juari, Alessandro e Guido. Vamos começar falando do Campeonato Carioca, 2-1 Mengão ontem. Alessandro falou que o Flamengo jogou petequinha, né? Mas conseguiu ganhar o jogo. E agora, quarta-feira, a decisão. Vamos ver como foram os gols da partida e a análise. O Juari também viu o jogo ao vivo pela TV lá em Milão. Guido, Alessandro e Juari. Olha as imagens da vitória do Flamengo aí, 2-1. Eu acho que tudo isso em virtude do retorno dos campeonatos das atividades. É lógico que você perde aquele pique que você tinha no início da competição, o trabalho que foi feito em janeiro até a parada da pandemia. Os jogadores perderam o foco das coisas, e isso é natural para um jogador de futebol. Aquela motivação começa aos poucos. Eu achei que o Flamengo estava mais preocupado em não forçar muito, porque existia uma marcação por parte do Fluminense. O Fluminense puxou toda a sua linha atrás da bola para tentar sair nos contra-ataques, e o Flamengo teve duas oportunidades logo de cara para fazer o gol da vitória, como aconteceu logo no primeiro lance no contra-ataque, fantástico,
e a batida do Pedro ali com muita precisão, né? Que é uma bola difícil de pegar e ele pegou e acabou fazendo o gol. E essa jogada do Gabigol também foi maravilhosa. O menino é impressionante o que ele está jogando, mas a falta de cabeça dele é pior ainda. Agora o zagueiro vacilou demais ali, Alessandro. Hã? O cara vai num carrinho tentar tirar uma bola dessa, sabendo que se ele não pega na bola, ia deixar o jogador Gabigol ir sozinho para a área. Era para entrar no mínimo ali para matar a jogada. Se vocês me permitem, nesse lance houve 2 erros. O primeiro do Egídio, que realmente ele não pode entrar na bola daquele jeito. Mas o pior ainda, Alessandro, Guido, Edson, foi o zagueiro do Fluminense, que quando o Egídio vai para a bola, o zagueiro do Fluminense, em vez de acompanhar a jogada, ele para no meio do caminho. Como quem diz, ele vai pegar a bola, eu não preciso me... Pois é. Agora, Alessandro, eu não sei por que tem gente que comenta assim. Olha, nós estamos num momento complicado financeiramente falando. O Flamengo acho que deu uma puxada no freio, tanto é que o Jesus colocou os 3 jogadores principais no banco de reserva para valorizar o jogo de quarta-feira. Se mete uma goleada no Fluminense aí, acabava o interesse de jogo de quarta. Eu não acredito nisso. Você acha que o jogador vai falar, não, vamos ganhar pouco para deixar mais sensação para quarta-feira, para valorizar o espetáculo? Mas eu acho que no Brasil, tudo você pode ficar com um pé na frente e outro atrás. Eu acredito, Edson. Eu acredito. Tem gente que está falando que está com corona para poder vender cloroquina. Então eu acredito em tudo no Brasil. No Brasil eu acredito em tudo. Acredito até que o Flamengo segurou um pouquinho porque tem um jogo que vai comercialmente precisa vender na quarta-feira, né? E aí, se mete uma goleada de 4-5, qual é o interesse do jogo de quarta-feira? E se não mete a goleada? Então, aí que tá. Ah, não fala essas Aí coisas, tá. Esses caras ficam inventando pelo novo. Aí que tá. Vamos supor que na quarta-feira, né, o bicho engrossa, o Fluminense faz 1-0 e segura e a bola não entra, e nego segurando o olho com o gato com o olho e vai pros pênaltis. Não, mas o problema todo, eu acho que ele poupou os 3 jogadores. Isso aí tem inteligência. O início de competição voltou às atividades agora. Eles já jogaram contra o Fluminense a partida passada, entendeu? Tem que poupar um pouco para o pessoal entrar em ritmo de jogo. Ele fez certo, deixou 3 no banco. Quarta-feira que vem o jogo é pegado, mais difícil. Olha, o Gabigol já não joga. Vai ter que fazer a alteração. Quer dizer, o Bruno Henrique deve ser o centroavante ou ele vai colocar o outro ali no comando de ataque. Mas já mudou o esquema. Já não é o mesmo time. Entendeu? Agora, só para a gente fechar esse assunto Fla-Flu, a entrada do SBT para transmitir quarta-feira. Muita gente falando, puxa vida, é um outro veículo de comunicação, de repente abre-se uma luz, né, nesse túnel sombrio e uma perspectiva de voltarmos a termos outras emissoras participando, gerando mais emprego para a classe jornalística, e jogadores também que são comentaristas, enfim. Pode ser aí o início de uma retomada daqueles tempos que a gente tinha a Band, tinha a Globo, tinha a Record, várias emissoras transmitindo. A Gazeta. A própria TV Cultura, né? Eu acho legal. Eu acho que o SBT sempre teve interesse, né? O Silvio Santos sempre quis o futebol na emissora. Só que ele, muitas vezes, ele quis o futebol com exclusividade. Ele não queria uma competição. Como está acontecendo agora. Ele vai ter uma exclusividade na próxima quarta-feira e, inicialmente, abrir para algumas praças e agora já decidiu que vai abrir para o Brasil inteiro, né? Vai concorrer com o Jornal Nacional. Então, no horário, 9 da noite. 9 da noite. Então, quer dizer, vai ser... E outra coisa, um horário que todo mundo está clamando pelo futebol, né? O pessoal já está, os próprios times, o telespectador, o torcedor, que um jogo quando começa 21h30, 21h45, é muito cansativo, né? Principalmente para quem vai no estádio, que tem que voltar e chegar em casa quase 1h da manhã, 1h30 da manhã. Então é um horário que está todo mundo clamando por isso, 9 horas da noite. Então, bem legal. Ô, Alessandro, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me responde? Claro. Eu acredito que você, pela tua inteligência, você é um cara inteligente, possa me dar essa resposta. Veja bem. Obrigado pela parte que me cabe. O SBT comprou o jogo. Beleza, perfeito. Comprou porque está na hora de acabar mesmo com o monopólio da Globo. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Mas você não acha que o SBT fez uma coisa certa, sabendo que o retorno que ele teria, que ele vai ter, em termos de patrocinadores, irá compensar o que ele irá pagar ao Flamengo? E não pode ser um pontapé inicial para o SBT começar a participar de todas as transmissões do futebol brasileiro? Com certeza, Juari, mas pelo que eu fiquei sabendo do contrato entre SBT e Flamengo,
Não foi nenhum pagamento. O SBT não pagou o Flamengo. O SBT e o Flamengo vão dividir as cotas de patrocínio. Ou seja, pode ser até muito mais vantajoso do que simplesmente você falar o seguinte, ó, vou te pagar 200 e vou faturar 1 milhão. Não, na verdade, ó, se eu faturar 1 milhão é 500 mil para você, 500 mil para mim. Então, foi uma parceria feita entre o Flamengo e o SBT, porque o Flamengo precisava de visibilidade também. A TV Flamengo não ia conseguir mostrar os patrocínios do Flamengo tanto como mostra uma TV aberta, né? Então, por isso, para os dois foi bom. Para os dois foi bom. Agora, a livre concorrência ela é boa desde que seja leal, né? Eu estou preocupado com essa abertura, o que pode acontecer com os times pequenos. Estou preocupado com isso e as pessoas não estão analisando o que representa uma cota de televisão para um time intermediário do Campeonato Brasileiro. A gente já sabe que o mercado de publicidade no Brasil está caindo muito nos últimos anos. E tem indícios de que as grandes empresas, como eu já vi pesquisas, estão investindo mais nas redes sociais do que nas TVs abertas. E o futebol, ele é um produto ainda rentável, mas que é caro. E é caro. E hoje o mercado de publicidade está muito defasado. E aí é que é o perigo, onde você tem uma negociação envolvendo as grandes redes. Ah, eu quero o Flamengo, eu quero o Corinthians, eu quero o Palmeiras, eu quero aquele outro ali. Os 4 grandes pegam a cúpula e o resto fica a ver navios. E aí eu quero ver para onde vai o futebol brasileiro. Esse é o maior risco que o futebol brasileiro está correndo na atualidade. Bom, quarta-feira, o jogo da volta, Flamengo e Fluminense, com transmissão do SBT às 9 da noite. Agora vamos falar do Santos, né? A galera alvinegra ligada aqui no nosso Baixado Esporte. Alguns assuntos importantes. Primeiro deles, vamos começar com o Luan Pérez. Guido Bortolomazzi, essa novela pelo menos terminou, porque a dívida com o time da Bélgica, que acionou a FIFA, inclusive em torno de R$1,5 milhão já foi paga e é um pepino a menos que o Santos tem na sua frente, Luan Pérez. Até ele falou, olha, agora estou mais tranquilo, né? E eu tenho impressão absoluta que vai formar dupla de zaga com o Lucas Veríssimo na temporada inteira. E o Santos tem que agradecer o Ajax, né? Porque é com o dinheiro do Ajax que o Santos está pagando o Luan Pérez. O Giovani, garoto de 18 anos que era da base, o Juari conheceu muito bem ele, era um futuro talento que o Santos poderia ganhar muito dinheiro com ele, acabou vacilando, o garoto não renovou, não fez um contrato como profissional e foi para a equipe do Ajax da Holanda de graça. Aí o Santos entrou na FIFA por assédio, porque tinha que ir como formador e tal. Aí o Ajax, para não brigar, falou, eu vou te dar uma quantia aí, para você ficar tranquilo. Deu 6 milhões, 1 milhão de euros para o time do Santos. O que aconteceu? O Santos repassou 1,6 milhão, pediu para o Ajax repassar 1,6 milhão, não é para o time da Bélgica, é para o empresário do jogador, porque o jogador tinha o passe na mão, o Luan Pérez. E o empresário do jogador é que recebeu esse 1,6 milhão, que é lógico, tem que ter um clube ligado. O time da Bélgica, mas o dinheiro é dele. Esse jogador é aquele que o torcedor pode ficar tranquilo com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. É um zagueiro que você fala, ó, não tem problema. Perdemos aí o Gustavo Henrique e tal, mas temos o Luan Pérez. É um cara que dá segurança na zaga lá, Alessandro? Dá segurança na zaga, mas a gente tem que ver o desempenho dele com o tempo, né? Vamos analisar direitinho, porque às vezes o cara chega para ser o top de linha e acaba não acontecendo. Às vezes o cara chega para ser... eu já vi jogador vir no troco e acabar dando muito certo, né? Mas ele já mostrou a qualidade. Na época do Sampaoli, o Sampaoli colocou ele era lateral esquerdo, o Sampaoli colocou ele de zagueiro central, ele ganhou a posição de titular e jogou com o Gustavo Henrique. Era dupla no ano passado. Ele joga muita bola esse cara. Mas porque o Lucas Veríssimo tinha se machucado. Não. Fala, Juari. Ele já demonstrou ser um jogador seguro, um jogador que correspondeu todas as vezes que foi utilizado. E, além de tudo, gente, aquilo que nós temos que analisar, se eu não erro, se eu estiver errado, vocês me corrigem, que vocês estão aí. Eu acho que ele é o único zagueiro canhoto dentro do elenco do Santos. Nós estamos falando de zagueiro. Verdade. Não improvisado. Ele é zagueiro, o único zagueiro canhoto. Então, automaticamente... E se não for, com todo respeito, se não for, um dos únicos está entre no máximo. Se tiver no máximo, são os 5 zagueiros canhotos do futebol brasileiro. Que tu pode reparar que são todos, mesmo que joguem do lado esquerdo, todos usam pé direito.
E o Juan Pérez ele leva uma vantagem porque ele é canhoto de natureza. Então, ele jogando para aquele lado ali, que é um lado que mesmo o Gustavo jogando bem, o Gustavo se sentia torto, como ele está torto no Flamengo, que nós vimos ontem. Ele está com dificuldade, porque ele é direito, ele joga melhor pelo lado direito. Então, eu acredito que ele tem tudo para dar certo. Agora, uma pergunta que não quer calar. Será que ele vai fazer zaga até o final do ano, realmente com o Lucas Veríssimo? Porque o Lucas Veríssimo está nesse compasso de espera aí para ver se há alguma negociação em andamento e a gente fica na expectativa daquele clube inglês. Mas já a gente toma esse assunto aí porque o Juari tem notícias lá da Itália. Olha, o Gesualdo na coluna, ele escreve uma coluna todo domingo no jornal A Bola, lá em Portugal. Aliás, o jornal é O Jogo, em Portugal. É a coluna dele. E muito bem lida, hein? É muito bem lida mesmo. Ele não dá entrevista para ninguém no Brasil, mas lá ele é exclusivo, o jornal... É exclusivo do Jogo. O Jogo, exatamente, é a coluna dele. E simplesmente o que ele fez? Meteu a ripa na CBF. Ele falou que é um absurdo os times cariocas terem voltado antes, e principalmente o Flamengo, que é um concorrente a título do Brasileirão e da Libertadores e da Copa do Brasil, com respeito ao Vasco, Botafogo e Fluminense, mas ele falou que faltou um pouco mais de respeito com os times paulistas. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Será que o Gesualdo sabe que a CBF não pode ter interferência no governo Dória? Porque a decisão de voltar à atividade não pertence à CBF. A CBF não pode ter interferência nas federações, cara. E outra coisa... Não é isso daí. Quem manda no Rio de Janeiro, carioca... Não, na federação ela pode intervir quando ela quiser. Senhor, Opa! não, senhor. Por quê? Como que não? A CBF é um órgão maior do que a federação. Mas não interfere no campeonato. Mas era aí, Guido. Não interfere. O problema de volta dos clubes não tem nada a ver com a Federação Paulista. Tem com determinação do governo do Estado, Secretaria de Saúde. O Dória falou o seguinte, não tem atividade para ninguém, acabou. O Rio de Janeiro é a mesma coisa. Quem define é o governador do Rio. Mas o governador autorizou a volta dos clubes em maio. Sim. É isso aí que eu tô falando. Mas o Gesualdo... Você não tem que meter o pau na CBF. O Gesualdo tá metendo o pau na CBF. Mas é isso que eu tô... Então vou refazer a pergunta, que o Guido estava olhando o celular e não estava prestando atenção. Foi exatamente isso que eu te perguntei, Guido. Será que o Gesualdo sabe que não pode ter interferência da CBF com as coisas do governo do Estado, Guido? Essa pergunta que eu fiz. Agora você pode responder. Eu só estou te falando. Mas foi a pergunta que eu fiz. Mas ele fez a colocação errada. Exatamente. Ele colocou a Federação Paulista ou a CBF no meio do choque. O que ele tinha que falar é ao contrário da CBF, ele tinha que criticar a federação. Ele tinha que criticar o governo do Estado. Não, na verdade, peraí, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Põe água nessa fogueira, Alessandro. O que aconteceu com os clubes de São Paulo não aconteceu com os clubes do Rio de Janeiro e dos outros lugares do Brasil. Porque não pode falar só do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio voltaram há um mês e meio atrás. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também. O que aconteceu em São Paulo é que houve um acordo de cavalheiros com os times de São Paulo para que todos voltassem na mesma data. Né? Para que os times voltassem na mesma data e ninguém tivesse vantagem na volta do Campeonato Paulista. Essa é a teoria do Gesualdo. Sim. Que seria absolutamente correta. Sim, com certeza. Agora, no Brasil, os clubes, os clubes, as federações, os estados não respeitaram isso. Ninguém chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo de cavaleiro, só vai voltar o futebol quando todos os estados estiverem liberados para poder ter prática do jogo. Aí os times voltam em conjunto a fazer pré-temporada. Não, o Inter e o Grêmio voltaram lá atrás, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Cada estado estava com seus problemas, cada um cuidou da sua vida. Só me interrompendo, Juari. Me perdoe se eu me meto aí nessa discussão. Eu vou te passar a bola rapidinho. Ô, Juari. Rapidinho. Só queria dizer uma coisa. Veja bem, o Alessandro está certo, por quê? Os campeonatos são regionais. Não é o campeonato brasileiro, é um campeonato regional. Cada um na sua região faz o que quer, que pelo menos até agora, em todos os outros aspectos, na saúde, em tudo, na educação, cada um está fazendo como quer. E por que não vão fazer no futebol? Cada estado faz como quer. Infelizmente, a realidade é essa. Então, o que a gente tem que colocar é assim, o Gesualdo tem toda a razão de que todos os clubes deveriam voltar no mesmo dia para todos estarem no mesmo estado de igualdade física e técnica. Mas ele fez críticas à CBF.
A CBF não tem ingerência sobre o governo do Estado. Mesmo que a CBF falasse assim para os clubes, olha, vamos fazer um acordo de cavaleiros, hein? Olha, o Rio Grande do Sul só vai poder votar em agosto. Volta todo mundo em agosto. Sabe o que os caras iam falar? Pô, eu não tenho nada a ver com o Rio Grande do Sul. Seria a mesma coisa que a cidade de Araçatuba tá no vermelho e os caras não poder treinar. Aí a Portuguesa, que nós já estamos no amarelo aqui, você chegar pro Helder e falar, ó, Helder, só vai treinar quando o Araçatuba estiver bem. Problema do Araçatuba. Essa é a verdade. Bom, mudando de um polo para outro. Vai ficar discutindo, tirando leite de pedra. Mas eu acho que ele fez crítica ao órgão errado. A ideia dele foi boa, mas eu acho que ele conduziu de maneira equivocada. Vamos falar um pouquinho do presidente? Fala, Jari. Se pronunciou errado. A ideia era boa, mas ele se pronunciou errado. O presidente José Carlos Pérez falou no final de semana que ele é contra a eleição em dezembro. Por que se os campeonatos vão terminar em fevereiro? O Brasileirão termina em fevereiro. Eu não posso entregar, por exemplo, se eu perder o cargo ou tal, ou outro entrar, e o campeonato faltando mais 2 meses, vai ser uma turbulência. Então, eu teria que deixar o meu mandato até o final do Campeonato Brasileiro. Ô, Pérez, deixa eu falar uma coisa pra você, amigo. Fala. Deixa do jeito que tá, rapaz. Sabe por quê? Porque, de repente, se você fizer muita lambança, você não entrega o time na segunda divisão, você entrega na primeira ainda, entendeu? Fica na sua, rapaz. Guido Bortolomar, fale desse caso. O Pérez está com a razão e ele falou que, olha, você vê como é que é interessante. Às vezes o Pérez fala sentado uma coisa, em pé ele desmente, então em pé ele fala uma coisa, sentado ele desmente. Há pouco tempo atrás, o Guido falou assim, o Pérez falou que não é mais candidato à reeleição. Final de semana ele já deu uma outra versão. Falou, vamos ver, você entendeu? Então eu pergunto, Guido, ele está com a razão? Deixar o barco ir com ele até o final do Brasileirão, que é fevereiro? Eu acho que ele tem razão para ele, né? Que ele está cuidando dos interesses dele. Eu não sei por quê, mas ele está cuidando dos interesses dele. Isso mostra claramente que a ganância pelo poder é grande. E ele quer continuar todo poderoso dentro do Santos. A eleição vai acontecer no dia 15 de dezembro e não muda. O presidente Marcelo Teixeira já bateu, a comissão eleitoral já está posta, já estão trabalhando, estão fazendo o levantamento dos associados, tem muito gato ainda lá dentro, estão fazendo todo esse levantamento para ver como é que está a situação. Tem gato? Pô, o que entrou de nego fantasma lá é brincadeira. Tinha não sei quantos fantasmas lá. Ninguém sabia quem era quem e pagando mensalidade para votar. Por isso que eu acho o seguinte, uma coisa que eu acho que não vai acontecer é o voto à distância. Não vai ter tempo hábil para se analisar e para se fazer isso daí para esse ano. Nas próximas eleições vão acontecer. E uma outra coisa que vão se discutir ainda a respeito é do proporcional, do voto proporcional. Quando a chapa tem um determinado número de votos e ela tem uma proporção no Conselho Deliberativo. Tem muita gente achando que esse método é prejudicial ao Santos e tem muitos conselheiros que querem mudar a maneira de se conduzir os conselheiros para o Conselho Deliberativo. Eu vou passar a bola para o Juari, mas eu faço questão de fazer um pequeno comentário aqui. É quase que unânime, pode votar em mim aqui, ó. É quase que unânime. Todo mundo diz assim, um dirigente, vamos pensar em eleição em final de ano, o dirigente poderia antecipar a eleição. Por quê? Porque uma eleição no final do ano, o outro que ganhar, que assumir, vai ter muito pouco tempo para janeiro montar a equipe, contratar treinador, montar uma diretriz para o departamento de futebol profissional. Então, o que o Pérez está argumentando vai exatamente do lado antagônico a tudo isso. Imagina se ele vai com o time até fevereiro, como presidente. Aí ganha o Alessandro a eleição. O Alessandro vai chegar em fevereiro e vai falar, ó, eu não quero esse treinador, eu não quero esse... Agora, em fevereiro, já está em cima para o Alessandro montar um time, já com o Campeonato Paulista, com todo o Libertadores. Então ele está indo, mais uma vez, na Avenida Paulista, na contramão dela. Ele é oportunista. A verdade é essa. A declaração dele mostra, mais uma vez, o oportunismo dele. Como é que ele dá uma declaração? Eu preciso ficar até fevereiro, porque o time... vamos colocar o exemplo do Corinthians. A eleição do Corinthians, mesmo que o campeonato terminasse em dezembro, a eleição do Corinthians é antes do término do campeonato. A eleição do Corinthians acontece em novembro. É em novembro. Se o campeonato terminasse em dezembro, o presidente do Corinthians também ia entregar o cargo antes da final do campeonato, porque acontece em novembro. O Palmeiras, se eu não me engano, é em abril. A eleição é no início do ano, abril ou março. Isso não tem nada a ver. O planejamento... Por isso, sabe o que acontece? O clube ele não é gerido como uma empresa.
O clube é gerido, é assim, é aquela história, né? Você ganha a prefeitura, aí você limpa todo mundo que tem lá e coloca politicamente o que está acontecendo. O clube é a mesma coisa, infelizmente, e não deveria, né? Porque você tem que chegar lá e tem que manter as coisas do jeito que estão como uma empresa, mas não é. Deixa eu só falar uma coisinha a respeito rapidinho. Na última semana aconteceu uma reunião envolvendo algumas pessoas que fazem parte do Santos, associados e tal, e acabou tendo uma grande reunião envolvendo essas pessoas. E nessa reunião, a presença do presidente Marcelo Teixeira, do Andrés Rueda, do Celso Jatene, do Berengue, do José Renato Quaresma, Marcelo Teixeira, como eu falei, o Nabil também estava presente, o Rodrigo Marino, o Walter Schalka, todos esses estavam unidos nessa reunião para formar um grupo e esse grupo seguir adiante e começar a formar uma grande chapa de consenso para lançar um candidato. A reunião aconteceu, fizeram o pacto lá, todo mundo se acertou e já teve um dissidente. O Rodrigo Marino já não faz mais parte do grupo e disse que vai caminhar sozinho e vai lançar a sua chapa. Além dele, Miltinho Teixeira vai lançar a sua chapa, Esmeraldo Tarquínio vai lançar a sua chapa, Fernando Silva vai lançar a sua chapa, tem a chapa ainda, provavelmente, da diretoria atual e mais essa chapa. E outros que poderão lançar, quer dizer, a eleição... O Orlando Rolo deve lançar a chapa dele também. Não sei. A eleição do final do ano, no dia 15 de dezembro, nós vamos ter aproximadamente entre 5 e 6 chapas concorrendo à presidência do clube. Só para concluir o que o Guido disse, só para não deixar esclarecendo, desse grupo, 4 são potenciais candidatos, que já foi definido também, são 4. O Quaresma, o Celso Jatene, o Andrés Rueda Quaresma, Celso Jatene, Andrés Rueda... Marcelo Teixeira? Não, Marcelo Teixeira já abriu mão, não será candidato. Já falou que não será o candidato à presidência. Não, daí é só esses três. Esses três, não, era o Rodrigo Marinho, só que o Rodrigo Marinho saiu. É isso aí. Ficou esses 3. E a tendência é que, nessa primeira eleição, o nome seja de Santos e o vice de São Paulo. Para que depois, na próxima, o nome seja de São Paulo e o vice de Santos. Eu vou inverter. A informação que eu tenho é que o nome mais forte desse grupo é do Rueda. Mas o Rueda está como de Santos, né? Ele está como Santos. Então vai ser Rueda e Quaresma. Ou Rueda e Jatene. Bom, no próximo bloco a gente retoma com notícias do Santos Futebol Clube. Mas antes do intervalinho, 2 recados. O primeiro é da Top Center. Você está em casa, deu pane no celular? Não se preocupe. E nem precisa sair de casa. Qualquer que seja o problema no seu celular, é só dar uma ligada nesse telefone que está na tela. 988-01-5626. A Top Center manda um técnico aí na sua casa, vai avaliar o problema, fazer o orçamento. Você aprovando, eles arrumam e você paga em 12 vezes. E no cartão. E não é apenas arrumar o celular. Você talvez, olha, preciso de uma bateria, a minha pifou, um carregador, enfim, acessórios, eles têm tudo. Então dá uma ligada, 988-01-5626. Não precisa nem sair de casa para resolver o problema do seu celular, tá bom? Top Center há 10 anos no mercado, em frente à Unisanta aqui. Profissionais de altíssima qualidade e muita competência e credibilidade, que é mais importante. Outro recado é da Cacau Center, que é a maior loja de festas em toda a Baixada. Artigo para festa, não pense 2 vezes. Cacau Center. Essas ofertas que você está vendo na tela, você não encontra igual em lugar nenhum. E não são apenas essas ofertas. Lá tem mais de 40 mil itens. Então, vai procurar produtos para festa, encontre tudo num único local. Aonde? Cacau Center. E vai pagar mais barato. Para quem não sabe, a Cacau Center fica em São Vicente. Ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour. Tá bom? Cacau Center. Próximo bloco, mais Juari, direto da Itália, Alessandro Guido Bortolomazzi, falando um pouco mais do Santos Futebol Clube. Segura aí. Esse Pérez é brincadeira, só rindo mesmo. Só Olha, rindo. eu não Tá duvido. isso aí mesmo. Pode ser o Andrés Rueda e o... Eu não duvido Ou já teve. se de repente ele ter uma sorte
Tá mais pro Jatene. de fazer uma campanha Mas o boa. Jatene quer ser E presidente. ele fala, eu sou candidato. Com vice de Santos. Não, o Jatene- Só que o Mas Jatene ele- tem um problema. Ele vai ter eleição para vereador e não sei o que e tal. É o Rueda, entendeu? é o Rueda. A bola da vez é o É. Rueda. Agora o que me falaram também. Mas eu acho que não vai ter bola da vez, vai rachar de ver essa porra. Você acha que vai rachar? Vai. O Quaresma vai sair fora. Não, eu acho que não vai sair, não. O Quaresma não vai sair, não. É. Não vai, falou pra Por mim que, que que o não vai. Rodrigo Marinho não topou? Porque ele quer ser presidente. Ele queria concorrer, ele sempre falou que ele queria ser presidente. Ele achou que fossem fechar o nome dele. Ele Vai não fechar fechou. no meu nome? Vai, então vamos junto. É. Só que Entendeu? Aí rachou. Agora, a probabilidade maior é que seja inverta, porque da outra vez foi André Ruedas e Quaresma, como o André era presidente, Quaresma vice, agora pode ser que inverta, seja Quaresma e André Ruedas. Quaresma, rapaz, Quaresma não passa no... Eu fico com essa aí, Alessandro. Que nada. Quaresma e Rueda. Tá fora, tá fora. Vamos aguardar. Tá fora, fora, Tá fora? tá fora, tá fora. Guido. Bem longe, Guido, bem longe, por bem isso, longe, por isso bem que é longe. que nem prostituta. Bem longe, bem longe, O que- bem longe. Eu acho, O que tá fora... eu acho que o Jatene seria um nome forte, mas ele tem um problema da eleição. Olha lá, dele. vamos lá, hein? Estamos de volta para mais um bloco do Baixado Esporte nesta segunda-feira. Conosco ao vivo, direto de Milão, na Itália, nosso eterno menino da Vila Juari, ao lado aqui do Guido Bortolomazzi, do Alessandro Nunes Bortolomazzi também, e a todos o nosso muito obrigado pelo carinho. Gente, é o seguinte, a Vila Belmiro, já a cidade está em nível amarelo, o jogo contra o Santo André, ao que tudo indica que poderia ser no Canindé, agora está liberado para ser na Vila. E a Vila pode ter mais uma novidade. Estão pensando em colocar mais um grande telão. Tem a foto aí da Vila Belmiro? Por favor, Cabelo, isso aí. Tá vendo esse telão do lado de cá, meu caro Guido Bortolomazzi? É. Eles querem colocar outro do lado de lá. E talvez até em meados de agosto e tal, dizem que esse telão já estará colocado. É, já era um projeto, né, para colocar esse telão lá do outro lado. A empresa que colocou esse daí já tinha o projeto para colocar do lado de lá. Eu acho que é tudo uma questão de parceria, porque o Santos não tem dinheiro para nada, né? E é Essa parceria a verdade. aí. Parceria. Porque o Santos tem um pepino, Edson, só vou te contar uma historinha boa. O Santos está devendo para Doen, Ainda? 15 milhões de euros. Ainda? Multiplica aí. 15 milhões de euros o Santos deve para a Doen. Para quem não sabe, a Doen trouxe o Leandro Damião para cá por intermédio do Renato Duprá, que também faz parte da diretoria do Santos, porque ele que intermedia todas as negociações hoje que estão acontecendo na Vila, é ele que faz. E ele, quando trouxe o Damião para o Santos, né, naquela que colocou a faca no pescoço, falou, ó, tem 40 milhões aqui que a Doen está bancando a compra de um jogador. Vocês podem pegar esse dinheiro e comprar um jogador, só que o jogador tem que ser o de Leandro Damião. Eu nunca vi um negócio desse, mas isso aconteceu no Santos Futebol Clube. Foi a maior negociação que o Santos fez na história, hein? 40 milhões. Aí o processo foi correndo, e o Santos ficou devendo mais de 100 milhões. 100 milhões, de 40 passou para 100 milhões. Fizeram um acordo para pagar, né? Aí bolaram o acordo, 5 milhões em 3 prestações de euros, só que aconteceu o seguinte, pagou a de 2017, pagou a de 2018 e a de 2019 não pagou. Não pagou a de 2019, tem uma multa de 10 milhões de euros. E agora o Santos tem que pagar 15 milhões de euros. E a briga está na justiça e a situação está cada dia pior em termos financeiros para o clube. E por incrível que pareça, as contas do Santos estão bloqueadas porque o escritório de advocacia que defendeu o Santos não recebeu e bloqueou. É isso aí. Mas agora, só quero perguntar, ainda voltando ao assunto da Vila Belmiro, né? Pra gente ir nos tópicos. A Vila, mesmo sem público, ainda é um alçapão pro adversário, Juari? Sem público não, né? Não, é complicado. Vai ser complicado, porque é a mesma Você tem coisa que pensar, tá acontecendo Juari, aqui. você tem que pensar, Oi? não é no Santo André só. Lá na frente, mata-mata, é complicado. vamos, Santos e São É Paulo. complicado. Se o Santos tiver a melhor Eu tô falando que campanha, é a Vila complicado. Belmiro. Ô Edson, é complicado porque a Vila sempre foi ao alçapão por causa do público. O público ali pertinho, ali no sufoco, ali no cangote, sempre intimidou os adversários. Agora você vai entrar na Vila vazia. A Vila que não tem nada, a Vila que não vai ter ninguém, como está acontecendo aqui nos campeonatos europeus. Tu pode ver que os clubes que estão jogando fora, na maioria das vezes, principalmente no alemão,
Está ganhando sempre quem joga, quem é o adversário, quem é o visitante, porque não tem aquela pressão. Eu vou ser sincero para você, eu, Juari, jogador, eu não me sentiria bem e não gostaria de jogar na Vila sem público. Você sabe que o Santos tinha que montar um negócio no lugar, uma ideia para a diretoria do Santos. O Santos tem aqueles alto-falantes ali que faz um barulho legal, não faz? Eles vão usar tem que isso pra botar divulgar. um DJ lá? Eles vão colocar. Não, deixa eu acabar de falar. Guido, aqui na Europa só tem assim. Tem que colocar um todos os DJ estádios. esperto, um DJ esperto. Não é um DJ tonto, um cara esperto, né? Que quando tiver o ataque do Santos, ele meter pressão, entendeu? Porque se ficar só naquela de barulho de torcida, o adversário também vai se empolgar. Tem que ser ao contrário. Com o ataque do Santos, mete a pressão no turbo. Aí faz aquele fuzuê. Você entendeu? Quer que eu te arrumo um técnico, um operador pra você fazer isso? O ataque do adversário. Vamos mudar de assunto agora, virando a página completa, Alessandro. Vamos lá. Rapidamente, a única coisa que me preocupa o seguinte, é os santistas irem ao entorno da Vila Não pode. Belmiro. Então, não pode e a gente sabe que não pode, né? Não pode ficar na praia tomando sol, mas teve um monte de gente que teve que a polícia, ser retirada, eles vão né? cercar a O vila. prefeito já falou que tá aqui, ó. Porra aqui. Ele vai E cercar, vai, ó, vai cercar a vila. tesourar, É viu? isso aí, entendeu? Porque ontem o que nós vimos na praia, meu Deus do céu. Né? Vamos Vai a São cercar. Vicente passear no centro da cidade e você vê lá. Gente, é o seguinte. Esse menino foi contratado ano passado, em 2019, pela Portuguesa, jogou a Copa São Paulo. Alanzinho. O Santos meteu lá um chamegão, renovando o contrato do menino, estendendo esse contrato que terminava agora no final do ano, vai até 2024. Já está sendo utilizado pelo Gesualdo e foi utilizado também pelo Sampaoli. Eu não me lembrava, mas ele chegou a fazer parte em 2 jogos com o Sampaoli. Diz que tem muita qualidade esse menino, que tem só 20 anos. Ele está no sub-20. E detalhe, em 16 jogos no sub-20, ele marcou 9 gols. Garoto da base, não é da base, veio da Portuguesa, mas é um menino jovem que pode ser aproveitado aí. Na tela o Guido aqui, vamos lá. Eu acho que todos os jovens que têm talento deveriam ser aproveitados do Santos. Infelizmente, essa diretoria não pensa assim, né? Começa a trazer jogadores que acabam só levando o dinheiro do clube e o Santos gasta milhões com esses jogadores e não revela, não lança os jogadores da base. É agora que o Gesualdo está pensando no Anderson Ceará, no Ivonei, jogadores que agora estão aparecendo ali porque está faltando peça e para reposição de peça tem que buscar da base. Uma pergunta que não quer calar e até agora não tive uma resposta. O contrato do Yuri Alberto, como é que ficou? Até agora, ninguém respondeu isso. Botaram o contrato dele na CBF. O Yuri Alberto não renovou o contrato com o Santos. Isso é claro e evidente que ele vai embora. Vai embora para a Europa e o Santos não vai ganhar nada. Nada, nada, nada. Porque jogador que é transferido para a Europa, acabou o contrato, não é que nem aconteceu agora há pouco tempo, Bambu, não. Né? Do Bambu. Que o Santos ganhou dinheiro porque o Bambu estava no Atlético Paranaense. Quando o jogador é transferido direto para a Europa, a Lei Pelé não funciona. E aí o jogador vai embora e o clube não ganha nada. Ô, Juari, você falou que tinha informações aí do Yuri Alberto, do Caio Jorge. Pintou mais alguma coisa aí na Europa? Ô, Edson, no momento, o mercado está parado. Está parado porque estão preocupados agora em terminar o campeonato. Está sendo feita alguma coisa por baixo do pano, como a venda do centroavante da Inter para o Barcelona. E o Inter não está querendo aceitar. Enfim, não é que tem alguma coisa definida. Então, deram uma esfriada um pouco no nome do Yuri Alberto. A situação do Veríssimo. O Veríssimo é um clube inglês que tem uma parceria com a Udinese. Talvez ele possa aparecer no campeonato italiano através desse clube na Udinese. Mas ele não viria contratado pela Udinese. Ele viria contratado para esse clube, para o campeonato inglês, que depois seria repassado aqui a Udinese, que inclusive não faz um ótimo campeonato, está ali no meio da tabela, caindo a trancos e barrancos, não está conseguindo impor aquele futebol brilhante que tinha no passado. Eu acho que agora, nesse momento, a preocupação maior dos grandes, que seriam Juventus, Inter, Milan, Napoli, é terminar o campeonato numa situação vantajosa. A Juve praticamente não é a mesma diante da pandemia.
O Atalanta está jogando um futebol extraordinário, inclusive sábado jogou muito bem em Torino contra a Juve, onde empatou de 2-2. Ontem tivemos um jogo muito bom, Napoli e Milan, lá em Nápoles, 2-2 também. Hoje temos a Inter, que pode ultrapassar o Atalanta e chegar ao vice-campeonato ao lado da Lazio. Então, eu acho que, nesse momento, a Juventus mesmo não jogando, não sendo aquela Juventus de antes da parada, diante dessa pandemia, eu acho que a Juventus só perde o campeonato para ela mesma. Se ela realmente errar muito daqui para o final, perder alguns pontos, e não pode perder, porque os outros agora têm os jogos mais difíceis que a Juve. Se não me erro, a Juve acabou o ciclo de grandes jogos, acho que só falta pegar a Roma, não me lembro se é em Turino ou se é em Roma, mas tirando isso, o resto ela já pegou Nápoles, já pegou o Inter, já pegou a Lazio, enfim. Então agora está no como podemos te dizer, está na ladeira, está descendo a ladeira para mais um título. Se não erra a memória, é o 8º ou 9º da temporada, né? Bom, para fechar o ciclo do Santos Futebol Clube, vamos falar um pouquinho do Rodrigo e o dinheiro que o Santos está correndo desesperadamente atrás para poder liberar. Todo mundo sabe que esse dinheiro está bloqueado, são 14 milhões e 400 mil reais, estão bloqueados na Justiça desde o ano passado. O dinheiro faz parte do pagamento do Real Madrid, né, pelo atacante Rodrigo, e foi retido pelo Banco Central, que penhorou esse valor como garantia a uma ação em que o Santos foi cobrado por um escritório da advocacia que foi contratado pelo Modesto Roma. A penhora ocorreu em agosto de 2019. Essa ação, nós já comentamos com o Guido aqui, o Santos, primeiro que acionou o Roma aqui na Justiça, e o promotor e o juiz colocaram na gaveta. Falou, não procede e tal. Provavelmente esse escritório também vai ganhar essa ação na Justiça, e esses 14 milhões e 400 mil aqui, que o Santos está desesperado atrás, para pagar aquela dívida do meio do Kleber Reis lá na FIFA, eu não sei como é que o Santos vai se virar. Mas o Alessandro fala disso, desse tópico, e depois você completa, Guido. Rapidinho, antes do Alessandro falar, eu queria colocar uma situação, aí ele vai comentar em cima. Eu fiquei sabendo que essa ação que o Santos entrou, o inquérito para que a promotoria abrisse o inquérito policial, para ver se teve atos ilícitos o presidente Modesto Roma com relação a essa escritório da advocacia, os documentos que a diretoria apresentou não foram os documentos que o Conselho Deliberativo mandou para a diretoria. Eu fiquei sabendo que teve declarações do advogado do Neymar, palavras dele, de que a empresa não precisaria entrar na justiça porque o PSG ia pagar. Não foi necessário. E também de um ex-dirigente do clube que também falou a mesma coisa na época, que fazia parte do departamento jurídico do Santos. Esses documentos foram colocados numa pasta e enviados para a diretoria, para o Pérez, para que a diretoria tomasse providência com relação a essa ação contra o Modesto Roma. Esse conselheiro falou para mim assim, Guido, a pasta sumiu. As informações que eram para ser colocadas no processo desapareceram. É por isso que o Santos não provou nada, porque as provas que foram encaminhadas para o Ministério Público foram evasivas. Foram provas que não tinham conteúdo. E essa pasta estava com todo o conteúdo do que aconteceu no levantamento que a CIS fez da gestão Modesto Roma. Paulo Alessandro, fecha o caso aí, vamos lá, rapidinho. A gente não tem acesso aos autos, né, que bloqueou, o processo que bloqueou as contas do Santos, essa execução. Mas assim, essa tentativa de desbloqueio é muito difícil. É muito difícil. Até porque são honorários advocatícios, né? Honorários, ele tem, apesar de ser uma quantia vultuosa, né, ele tem a mesma característica de alimentos, né? É provento. É salário, é a mesma coisa, né? Então é muito difícil você desbloquear, apesar de ser um volume alto do dinheiro, da gente estar na pandemia, como disse, né, o advogado do Santos e o Pérez, estamos na pandemia, o Santos precisa desse dinheiro para saldar suas dívidas e tal. Acho muito difícil conseguir desbloquear. Bom, então uma parada e no próximo bloco vamos dar uma balançada no mercado do futebol. Até já. Bem, de volta para mais um bloco e último do nosso Baixado Esporte, né, Juari, direto de Milão, na Itália. Eu quero falar rapidamente aqui a respeito da volta do Paulistão e o Palmeiras perdendo jogadores, o Dudu realmente embarca, vai embora mesmo.
7 milhões a primeira parcela do empréstimo, ficando lá, paga mais 6 e fica em definitivo. Caso não queiram, devolve, mas o Palmeiras recebe 7 milhões. Tem favorito essa reta final do Paulistão com a pandemia que tivemos? Você acha que está todo mundo no mesmo liquidificador? O conteúdo é igual? Mulaguido, Alessandro e Juari depois. Eu acho o seguinte, vai depender muito de quem vai se classificar. Porque o Corinthians está nesse impasse ainda se vai conseguir a sua vaga para outra fase. Tem que ganhar do Palmeiras, depois tem que ganhar outra partida, né? Contra a Ponte, Joga com o Novo Horizonte. Novo Horizonte. O Santos também joga. Não, só que Novo Horizonte ainda está em vermelho lá, não está nem em laranja, é vermelho. Não pode ser Novo Horizonte. Tem que ser outro lugar. Corinthians e Novo Horizonte. Não, Santos e Novo Horizonte no último jogo. Isso aí. É Corinthians, eu não sei com quem. Acho que é o Corinthians e Ponte, acho. Acho que é Corinthians e Ponte. Eu não sei com quem, mas não é são 2 jogos complicados que o Corinthians tem pela frente e ele está com 11 pontos. Corinthians e Oeste de Itápolis. É isso aí. E o Corinthians está com 11 pontos. O Oeste também está brigando por vaga. Vai depender do Corinthians entrar ou não nessa fase. Porque aí, se entrar, nós vamos ter os 4 brigando para chegar na final do título. Se o Corinthians entrar, eu acho que o Corinthians é forte candidato a ganhar o título de novo. Porque vai inscrever o Jô, vai ter mais força no ataque, e aí, meu amigo, é briga de cachorro grande. Eu acho que quem está muito quieto é o São Paulo, hein, Alessandro? Eu acredito que o Corinthians não entra. Não entra, até porque está a 2 pontos, né, do Guarani, se eu não me engano. Não, mais. São 3 pontos do Guarani, eu acho. O Corinthians está... A 5 do Bragantino e a 3 do Guarani, não é isso? O Corinthians, para classificar, ele tem que ganhar os 2 jogos dele, Uhum. torcer para o Guarani perder um e empatar o outro. O Guarani joga com o Botafogo de Ribeirão e o último jogo contra o São O Paulo. Corinthians não se classifica. Eu acho que o Corinthians São não se Paulo no classifica. Morumbi, eu até brinquei aqui. São Paulo Você vai acha que eles vão entregar. deixar um grafite novamente? Não, vão entregar. Salvar o Corinthians? Vão entregar, eles vão entregar. Com certeza vão entregar para o Guarani o São Paulo. O São Paulo já está classificado, né? Não tem. É muito melhor você ter um Guarani na fase final do que você ter o Corinthians na fase final. Então mata logo ali, né? Mata. A não ser que vai falar Mas assim. isso é antiético, E outra coisa. Não tem antiético em Isso aí é futebol. antiético. O São Paulo já fez isso com o Santos. Não tem antiético no futebol. O São Paulo já fez isso com o Santos. Não lembra disso daí? Que o São Paulo... Lembro. Então pronto, o São Paulo vai fazer ainda com os Corinthians agora. Opa. Juari, o que você pensa aí nessa reta final do Paulistão? Quem é quem? Ou tá todo mundo igual? Eu concordo plenamente com o Alessandro. Tá todo mundo, eu acho que está todo mundo igual. Está todo mundo igual. E no futebol a gente não pode ter a certeza, mas acredito 90% que o Corinthians vai ficar de fora. O São Paulo não vai permitir, não vai deixar o Corinthians entrar. Eu acho que nesse momento, Edson, Guido, Alessandro, o Santos pode até correr um pouquinho por fora. Porque você vai ver bem, se classifica Santos, Palmeiras e São Paulo. Justo, não é isso? Pelo menos agora nesse momento. E do outro lado, vamos ver, o Corinthians não entra. Então, se o Santos, mesmo não sendo favorito para o título, não é o favorito, mas pode fazer uma corridinha por fora. Eu acredito que um dos finalistas do Campeonato Paulista esse ano é o São Paulo. Muito bem, eu também concordo com o Juari, acho que o São Paulo vai dar um trabalhão danado. Juari, aproveita, você que está em Milão, essa cidade maravilhosa, e dá o seu destaque final aí, Juari. Destaque final. Vamos falar da nossa querida Academy Santos Futebol Clube. No próximo dia 20 estaremos dando início ao pontapé inicial com o Open Day. Lo faremos todo mês de agosto, todo mês de julho até agosto, até 20 de agosto, praticamente 30 dias grátis. Somente com a negociação do uniforme, sem matrícula, sem nada, para que nós em setembro possamos inaugurar definitivamente a academia em Milano. E posso adiantar para você, Edson, Guido, Alessandro, o torcedor do Santos, eu sei que vocês vão ficar contentes. Nós, até setembro, devemos inaugurar não uma, mas sim 3 acadêmicos. Uma em Avelino, que eu estou triste que o meu Avelino perdeu, ficou fora do playoff da Série C, mas se Deus quiser estaremos inaugurando uma Academia Santos Futebol Clube lá também. Obrigado, Juari. Uma ótima tarde, quase noite aí em Milão, hein? Obrigado. Um abração para todos vocês. A honra é minha. Sabe que a alegria que eu tenho em participar com vocês é muito grande. Porque uma coisa eu tenho certeza, deixei grandes amigos aí ao lado de vocês. Até segunda-feira que vem com o nosso correspondente internacional, Juari, o eterno menino da vila, direto de Milão. Alessandro, seu destaque final. Só para concluir o negócio do Campeonato Paulista, a única vantagem é que o Guarani vai jogar praticamente com times juniores, né? Porque não conseguiu segurar quase ninguém
lá em Campinas. Pode ser que isso daí faça com que o Guarani perca as duas, sabe Deus, né? E aí você acha que o Corinthians chega? Se o Guarani jogar com os juniores e perder as duas, aí o Corinthians tem chance. Agora, depende muito do Guarani, né? Guido? Bom, um abraço até amanhã. Deixa eu mandar um abraço pro David. O David está sendo muito prestigiado no Cruzeiro, assumiu a gerência de futebol, está coordenando toda a parte de futebol do Cruzeiro e está todo mundo falando muito bem dele lá. Um abraço e até amanhã. Gente, muito obrigado a todos pelo seu carinho, pela sua audiência. Baixado Esporte volta amanhã ao meio-dia. Um abraço a todos e até lá. Tchau.